Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é a safra 2019-2020. Comigo no estúdio está Gilmar Oliveira, especialista em agronegócio, economista e, diga-se de passagem, um dos maiores conhecedores desse assunto no Brasil. Gilmar, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado a você, obrigado pela referência aí. Gilmar, nós temos uma expectativa muito grande em relação à recuperação econômica do Brasil. E o agronegócio é fundamental dentro desse jogo de recuperação da economia nacional. Diga-se de passagem, se não fosse o agronegócio, acho que o Plano Real não teria sobrevivido, por exemplo. Então, só para dar uma dimensão da importância do agronegócio dentro da economia brasileira. Nós somos bons naquilo que plantamos e produzimos no campo, falta um pouco de expertise na hora da comercialização e aí entram as grandes mentes como a sua, tentando ajudar os produtores rurais no processo de comercialização. Justamente por isso, quais são as expectativas então que nós temos agora para essa safra 2019-2020, levando em consideração que no calendário do agronegócio o ano não é de janeiro a dezembro, mas de julho a julho, né? Sim. Então, quais são as expectativas para esses próximos meses? A expectativa é boa, né? As margens no setor agrícola vão diminuir, a gente não vai ter, a gente viveu uma seara, né, um período muito longo até, em termos econômicos, um período de quase 10 anos, que a agricultura veio com margens bem elevadas, né? Um outro sobressalto que teve aí de quebra de safra e tal, mas na média foi uma margem muito elevada, então isso que movimentou todo o agronegócio. O Brasil, sendo um grande exportador, criou um mercado muito importante, que é o chinês, nesses últimos 10 anos aí, então vem nessa uma coisa bem voluptuosa, assim, uma coisa bem grande a questão agrícola. A gente espera que agora isso dê uma diminuída, sabe? Não a agricultura como um todo, né? Mas a margem para o agricultor deve ser menor. Então, essa safra agora, o custo de implantação da lavoura de verão é altíssimo, né? Os preços lá na frente, muitos produtores já fizeram a trava desse preço, ou seja, o hedge, já fizeram algumas vendas antecipadas para entrega em abril e maio, num preço intermediário, não no preço ideal que seria. Ele fez isso para garantir, já com medo desse câmbio não sustentar lá na frente e ele ter que vender com uma margem muito apertada, né? Então, a gente a curto prazo, a safra 19 e 20 é uma safra bastante apertada para o produtor. Vai depender de uma produtividade alta, né, para ele oferir algum lucro esse ano que vem, porque as margens, o custo de implantação da lavoura está sendo muito alto. Só para a gente ir por partes. Primeiro, nem todo mundo acompanha o agronegócio de perto. Então, hedge significa? Travar o preço. Você tem o teu custo, você já trava o preço de venda com alguma margem lá. Quando esse preço proporciona alguma margem, o produtor já faz uma trava. Perfeito. Então, alguns anos essa margem é maior. Esse ano é uma margem mais apertada e mesmo assim o produtor acabou fazendo essa trava lá porque ele quer garantir algum lucro já. Ele também está temeroso. Então, eu acredito que os próximos anos vão ser um ano que o produtor tem que olhar muito a parte comercial. Ele não pode levar assim meio na onda na parte comercial. Ele tem que realmente cuidar, procurar especialistas para fazer a comercialização para ele, quer dizer, não deixar muito solto, porque vai ser uma ponta importante no negócio dele. Sempre foi importante, Ney, mas como as margens eram muito elevadas nos últimos anos, até o nosso escritório mesmo a gente sentiu que diminuiu a procura, porque o produtor não ligava muito em vender lá R$1, R$2 mais barato uma saca de soja, né? E agora, nos próximos anos, isso vai fazer diferença. Qualquer margem que ele deixe escapar da mão aí depois da soja estar dentro do silo, vai fazer diferença para ele. Então, eu acredito que ele vai procurar mais pessoas para que possam auxiliar ele a perder menos, né? A melhorar a margem de contribuição das lavouras deles. Perfeito. Nós temos grandes culturas no Brasil, soja, milho e feijão, trigo, né, que são, principalmente soja, milho e trigo, são commodities internacionais. Então, dentro dessas grandes lavouras, a expectativa agora para essa próxima safra, a gente está na safra de inverno, né, ela está em desenvolvimento e nós vamos ter a colheita da safra de inverno nos próximos meses e depois o plantio da safra de verão, que é o must, o principal, digamos assim, né? Então, a expectativa de clima para essa próxima safra é uma expectativa tranquila, de acordo com os climatologistas? Não? A princípio, sim. É um clima de El Niño moderado. Isso é bom, né, para a cultura de verão, para a cultura de inverno. Então, você não tendo extremos, é um clima mais equilibrado. Claro que algumas regiões podem sofrer mais que as outras, pode ter algum intempério, o Brasil é muito grande, né?
mas a princípio é um clima bom para a agricultura esse ano, a gente espera agora. Esse desenvolvimento do trigo mesmo, o trigo já foi uma área plantada um pouco menor no Paraná, mas a expectativa de colheita é maior do que a safra passada. E nós perdemos agora aí entre 8% e 12% nessa geada que teve agora nos últimos dias, né? Então, mesmo com essa perda, ainda a gente acaba, a expectativa é que se colha mais que o ano passado com uma área menor, porque a implantação foi melhor da lavoura, o desenvolvimento está sendo melhor, quer dizer, então você está tendo uma coisa positiva em questão de clima. O que a gente tem de avaliação de clima, que a gente consegue enxergar, o clima, para a lavoura de verão também é interessante, é um clima bom para a lavoura de verão. Eu citei a soja porque a soja é metade do nosso faturamento, somado às outras commodities. Então, por isso que a gente trata a soja como um carro-chefe da agricultura brasileira. Ainda é, né? Sim, Ainda não tem como você negar isso. O grosso da nossa soja é vendido para a China, não? Hoje é. O principal cliente nosso é a China. E o restante vai para a Europa? Mercado interno, né? Mercado interno é bastante importante hoje também. Em relação ao milho, o milho é consumido mais aqui dentro ou lá fora? Nosso milho, o milho que a gente produz aqui. Nós estamos consumindo ao redor de 60 milhões de toneladas, nossa produção está em 70, 75 milhões. Então, está exportando aí na casa de 20 milhões na média. Esse ano, como nós tínhamos com estoque muito alto e uma produção alta agora na segunda safra, nós vamos bater o recorde de exportação, a gente deve exportar mais de 30 milhões de toneladas. O nosso consumo também reduziu um pouco, porque o mercado todo brasileiro reduziu no último ano, né? Então nossa economia deu uma reduzida. A gente trouxe esse consumo ao redor de 50 milhões, então tinha um excedente de milho no mercado. Esse milho está praticamente vendido, né? Ele só não está embarcado nos portos. Mas a exportação nossa vai passar de 30 milhões nessa última safra aí. É bastante coisa, porque nós não tínhamos tradição em exportar milho, né? Não. Agora que estamos adquirindo mais esse know-how. Também nos últimos 10 anos a gente criou esse mercado, né? O nosso milho é muito importante, é um milho que tem uma qualidade excepcional, né, em termos de proteína, tudo. A gente desenvolveu o Modal Norte, que a gente chama, que é uma viabilização da cultura do milho no Cerrado, o Mato Grosso. Então não precisa trazer mais esse milho para Santos, para Paranaguá para ser exportado. Hoje ele é exportado via Santarém, via fluvial lá. Então o custo de frete é bem mais barato, coisa de 10% que você pagava de frete, você paga hoje. Então isso viabilizou o milho no Cerrado, você consegue ter um milho lá bastante competitivo internacional. Isso é muito interessante, né? Para a economia nacional isso é muito interessante. E acaba favorecendo quem hoje tem áreas no Centro-Oeste e também no Nordeste, não é isso? Sim, e tira a competição para o produtor do Sul também, né? Porque o grande consumo de milho interno está aqui no Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Tem suínos, tem aves, tem o próprio gado tratado no coxo, está aqui. Então você acaba tirando, esse milho competia com o milho daqui. Ele tendo o caminho dele lá, exclusivo, sobra mais mercado para o milho produzido aqui no verão, que a nossa principal produção aqui na nossa região é o milho de verão. No norte do Paraná já tem alguma coisa de milho segunda safra, que é o milho de inverno. Esse milho da segunda safra também praticamente todo ele para exportação. Bom, apenas para as pessoas entenderem, nós temos um país do tamanho da Europa, né? Sim. E o nosso clima ali perto do Centro-Oeste, no Norte, é clima equatorial, então dá para plantar cultura de verão o ano inteiro, né? Sim. Aqui não, aqui a gente precisa das lavouras de inverno justamente nessa época. Então a expectativa é que o produtor se concentre mais na negociação, ou seja, ele não vai poder abrir mão muito das margens como abria antigamente, ou seja, não existe muita margem para erro. Sim. Mas ao mesmo tempo, com uma boa previsão climática, a tendência é que haja dinheiro circulando no mercado. A princípio sim, vai continuar sendo a mola propulsora do Brasil a agricultura. Dificilmente nós vamos conseguir mudar isso a curto prazo. Então vai continuar sendo isso, nós precisamos que a agricultura vá bem. Mas assim, o que a gente já, em diversos lugares que eu estive nos últimos tempos, aí tenho preparado o produtor já, porque a coisa vai apertar, né? Vai apertar para todo mundo esse governo novo. Quer dizer, tinha muita coisa solta aí, mas também vai apertar para a agricultura, né? Então alguns tributos, né, vão mudar, a própria questão financiamento rural, né? Então é uma indústria a céu aberto, então tinha muito dinheiro público que ajudava a financiar a agricultura. Acredito que isso a curto prazo vai reduzir um pouco, deve diminuir um pouco desse dinheiro. Eu tenho visto, aí você viu também, a divulgação do Plano Safra já foi mais enxuto, quer dizer, então é uma coisa, a coisa vai ficar mais apertada, vai ter que profissionalizar mais ainda da porteira para fora. Né, o produtor é muito bom da porteira para dentro, da porteira para fora, ele estava meio solto, como você falou, estava meio folgadão para trabalhar. Ele vai ter que procurar especialista, vai ter que trabalhar melhor a questão da porteira para fora.
Senhor Gilmar Oliveira, um dos melhores especialistas em agronegócio do Brasil, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado a você. Bom programa. Vamos então agora para o intervalo e voltamos em instantes.